Pessoal, boa noite a todos os nossos amigos que estão hoje acompanhando a nossa irmã Sandra Fiore, que veio fazer uma palestra para nós sobre Paulo de Tarso e a primeira carta aos Coríntios. Que vocês sejam bem-vindos a mais essa live do nosso grupo espírita. Hoje, para fazer a abertura, do nosso encontro, a gente vai ouvir uma mensagem do Chico e logo em seguida a gente vai dar uma boa noite à nossa irmã Sandra, que está aí nos aguardando para fazer a sua palestra, que muito gentilmente aceitou o nosso convite. E aí todos nós, na noite de hoje, vamos refletir sobre quem foi esse nosso irmão de ideal, irmão em Cristo, que foi Paulo de Tarso, né? Uma figura tão importante do cristianismo, né? Seja bem-vinda, Sandra. Eu que agradeço, querida. Agradeço a oportunidade, o convite aí, ao Grupo Espírita Inácio Ferreira, por estarmos aqui nessa noite fazendo essas reflexões importantes. Que Deus, nosso Pai Jesus, nosso Mestre, nos ampare e nos inspire para que possamos fazer o nosso melhor a todos que nos ouvem. Com certeza, que assim seja, Sandra. Pessoal, então vamos ouvir essa mensagem de abertura e depois, logo a seguir, a gente vai ter a nossa irmã Sandra. Sandra, uma boa palestra, que Jesus abençoe. Obrigada. E que a gente possa aprender um pouquinho hoje sobre esses ensinamentos que você veio nos trazer, tá bom? Qualquer coisa, eu tô por aqui. Obrigada, Isa. Obrigada mesmo. Mais uma vez, boa noite a todos. Que Jesus esteja em nossos corações. Como foi dito, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Paulo de Tarso. Nós vamos fazer uma breve biografia deste grande apóstolo de Jesus, apóstolo dos gentios, e a sua importância para o cristianismo. E depois uma reflexão sobre a primeira carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 13, que a ideia central desta carta é o seu entendimento acerca da caridade. Saulo era o seu nome. Saulo ou Saul, em hebraico. Foi uma homenagem que o seu pai quis fazer ao primeiro rei de Israel, que foi antecessor do rei Davi. Paulo era um nome latino. Ele que nasceu em Tarso, na Cilícia, seria hoje o sul da Turquia. Ele era filho de uma família judaica, farisaica, e isso é muito importante para que nós possamos entender quem foi Paulo, porque os fariseus, eles eram ortodoxos, eles eram ultraconservadores.
e a sua família vem da tribo de Benjamim, que era uma das 12 tribos de Israel. A sua missão, essa missão, ele recebeu de trabalhar com Jesus e trabalhar por Jesus muito antes de encarnar. Fica claro quando ele coloca lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 17, quando ele diz: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça a revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne, nem o sangue, nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, quando nós somos espíritas, quando nós acreditamos na reencarnação, né, na imortalidade da alma, quando nós sabemos o que a doutrina nos fala acerca do planejamento reencarnatório, que todos nós passamos por isso, com Paulo não foi diferente. Quando ele diz que Deus o chama desde o ventre de sua mãe, quer dizer que ele recebeu esse planejamento muito antes de encarnar. E ele foi chamado para revelar Jesus nele. Isso é uma verdade, porque Paulo deixa muito claro quando ele diz: não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Tamanha afinidade que ele tinha com o Mestre. Ele compreendeu Jesus como ninguém. Ele foi importante para disseminar o cristianismo através das suas viagens. E ele fala que Deus o enviou primeiro para começar com os gentios. Evangelizar os gentios era muito mais fácil, porque eles não tinham uma religião definida. Então, seria mais fácil começar pelos gentios. E ele diz que não consultou nem a carne, nem o sangue. Ele não falou com ninguém, porque ele sentia que ele tinha que trabalhar com Jesus e trabalhar por Jesus. Então, este homem, Saulo de Tarso, que nasceu lá em Tarso, né, na Cilícia, como nós dissemos, de uma família de posses, uma família que deu a ele uma condição de estudo importante quando o envia a estudar aos pés de Gamaliel, um grande mestre. Aliás, Gamaliel era líder da corte suprema judaica, mas ele não era um simples rabi, ele era mais que um rabi, ele era um rabone, que é um nível superior de rabi. E ali, Saulo estudou filosofia, estudou literatura, e se aprofundou ainda mais nos ensinamentos da Torá, porque, como eu disse, os fariseus, eles eram ultraconservadores, e aquilo que estava na Torá, os ensinamentos de Moisés, as leis mosaicas, era tudo para eles. Por isso que Paulo cresceu dessa forma, né? Acreditando nesta verdade. E quando se tornou adulto, ele ficou sabendo que havia uma nova seita, chamada Seita do Nazareno, e ele quis conhecer de perto. E ele foi, portanto, à Casa do Caminho. Lembrando que a Casa do Caminho não é uma casa no caminho, mas é uma casa que direciona, por isso que ela levava o nome de Casa do Caminho. E ali ele foi conhecer aqueles que trabalhavam por Jesus, entre eles uma figura que chamou muito a sua atenção, Estevão. Quando Estevão estava fazendo uma explanação, ele não concordou, embora ele tenha ficado impressionado com a figura, com a sabedoria, com o dom da oratória que Estevão tinha, assim como Paulo também foi um grande orador, mas ele questionou algumas coisas com Estevão. E nessa discussão que ele teve com Estevão, ele acabou perdendo, porque Estevão colocou coisas a ele que feriu o seu orgulho. E aí, quando ele volta para o Sinédrio, ele pede que alguns daqueles cristãos pudessem ser presos. Mas Gamaliel já estava começando a simpatizar com o cristianismo e solicita ao seu pupilo que pudesse ali libertar aqueles cristãos. Em parte, ele ouviu Gamaliel, soltou alguns cristãos, mas permaneceu lá com Estevão, que foi condenado à lapidação, foi condenado à morte por apedrejamento. E seria um dia muito importante para Saulo, porque logo depois de um tempo ele iria ficar no lugar de Gamaliel. E ele convida a sua noiva, Abigail, para que estivesse junto com ele. Ela não quis entrar no momento do apedrejamento, ela ficou do lado de fora,
Mas quando ela adentrou, ela percebeu que aquele que havia recebido as pedradas era nada mais, nada menos do que seu irmão Gesiel, que havia trocado o nome para Estevão, para que os romanos não o encontrassem. E aí, a partir deste momento, quando Saulo descobre que aquela pessoa a quem foi condenada à morte, que era um desafeto seu, ele o considerava como um inimigo, que feriu o seu orgulho, era irmão da sua noiva, da sua amada. E não teve como, eles se separaram, foi cada um para um lado. Mas depois ele sentiu falta de Abigail, ele deixou o seu orgulho de lado e foi estar com ela. E quando ele chega, ele a encontra no leito de morte. Ela já estava em vias de retornar à pátria espiritual. Não bastasse o fato de saber que ela estava muito doente, também descobriu que ela havia se convertido ao cristianismo. Logo depois que ela veio a desencarnar, ele quer saber quem foi o responsável por convertê-la. Descobriu, portanto, que era Ananias e que Ananias se encontrava em Damasco. Ele pede permissão, pega algumas pessoas e vai até Damasco. E quando ele está se aproximando, às portas de Damasco, uma imensa luz surge à sua frente, tanto que ele cai do cavalo. E dessa luz surge ali uma figura que pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele então responde perguntando: quem és tu, Senhor? E ele responde: eu sou Jesus. E nesse momento foi um choque para ele. Ali calou fundo na sua alma. Os cristãos estavam certos, os homens do caminho estavam certos. Esse é o Messias, este é o enviado. Ele que naquele momento é como se tivesse tirado as vendas dos seus olhos, embora a claridade do mestre tenha cegado naquele momento Saulo. Mas temos que saber também que Saulo desenvolveu a clarividência, porque só ele viu Jesus. Ele não conhecera Jesus antes, ele conheceu Jesus naquele momento que Jesus aparece a ele. E ele, então, não questionou nada, apenas perguntou: o que queres que eu faça, Senhor? E Jesus diz: vá até Damasco, que enviarei alguém até você. E ele foi a Damasco. Uns dias depois, quem aparece? Exatamente Ananias. Ananias aparece e cura as suas vistas. E depois daí, ele quer se aprofundar nos ensinamentos de Jesus. Ele quer conhecer melhor esse mestre. E ele, depois disso, vai para o deserto para refletir sobre essa missão que ele teria de trabalhar com Jesus, de trabalhar por Jesus. E a partir daí ele começa a fazer as suas viagens, e a partir das viagens que ele fazia, porque ele tinha cidadania greco-romana, isso possibilitava entrar em alguns lugares. E a partir daí ele fundou comunidades, conhecidas também como igrejas. Mas como ele não podia estar presente ali naqueles lugares, porque a locomoção era muito difícil, andava-se em caravanas, em camelo, então ele foi inspirado pelo mestre a escrever essas cartas, ou seja, epístolas com características de carta, que seriam as exortações, seriam esclarecimentos, seriam orientações àquelas pessoas que viviam na comunidade. Sempre havia uma pessoa ali para receber essas cartas, que ficaram conhecidas também como as cartas de Paulo. E a partir daí, portanto, ele começa a disseminar o cristianismo. Ele foi muito importante para isso, porque ninguém entendeu Jesus como Paulo. Porque muitos dos outros apóstolos queriam introduzir ali no cristianismo práticas do judaísmo, como a circuncisão. E Paulo era muito fiel ao Cristo, assim como ele foi fiel a Moisés, ele não permitiu que isso acontecesse. Emmanuel disse que Paulo foi o agricultor que melhor aclimatou a flor do evangelho no coração dos homens. Agricultor. Por que será que Emmanuel utilizou deste termo, agricultor? Porque Jesus foi o grande semeador.
Jesus veio trazer a mensagem do Pai, ele veio trazer aquela semente para poder germinar no coração da humanidade. Os ensinamentos de Jesus é atemporal, porque ele fala para todos nós de todos os tempos. E Paulo, ele veio ali a trabalhar a terra dos corações. Ele veio ali ajudar as pessoas a entender o evangelho de Jesus, a verdade que Jesus traz, que essa verdade, que é a verdade do Pai, ela é imutável, ela é eterna e ela é perfeita. Portanto, o que muda somos nós. De acordo com a nossa evolução, nós vamos tendo um entendimento diferente acerca desses ensinamentos, dos ensinamentos que Jesus nos trouxe. E Emmanuel também diz lá em Paulo e Estevão que os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto, mas, na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Então, algumas pessoas vão dizer que Paulo foi trabalhar com Jesus porque Jesus apareceu a Paulo. Mas não, todos nós somos convocados a trabalhar pelo bem, a trabalhar por Jesus, e a convocação chega a todos nós. O que Jesus diz? Vós sois luz. Então, conforme nós vamos ampliando a nossa luz através da virtude, nós vamos contagiando as pessoas que estão próximas de nós. Nós vamos, através do bem que fazemos, contagiando as pessoas. Então, a nossa luz pode estar ali contribuindo para que outras pessoas possam também seguir o bem. Nós não conseguimos mudar ninguém, mas nós podemos dar condições para que o outro mude através do nosso exemplo, através do bem que cada um de nós deve fazer. Não podemos esquecer que somos trabalhadores da última hora. Mas de que forma nós podemos trabalhar com Jesus? Nós podemos trabalhar com Jesus? Será que eu preciso ser palestrante? Será que eu preciso ser escritor? Será que eu preciso trabalhar na TV, no rádio? Não. Todos nós trabalhamos com Jesus, primeiro dando o exemplo. E depois podemos, numa simples conversação, num diálogo, poder falar mais de Jesus, falar mais dos seus ensinamentos. Quantas vezes nos reunimos com amigos e dizemos, somos espíritas? Quantos não querem conhecer um pouco mais o Espiritismo, poder falar um pouco mais sobre a sua vida, como se o Espiritismo pudesse resolver a vida das pessoas? Nós sabemos que ninguém resolve os nossos problemas, nós é quem temos que resolver, a partir do conhecimento. Nós precisamos encontrar o caminho, para resolver tudo isso. Então, nós podemos trabalhar com Jesus e devemos fazê-lo através do bem. Até porque nós somos todos, recebemos lá no nosso planejamento reencarnatório, nós recebemos como missão fazer o bem. E se não fazemos, é porque existe o livre-arbítrio e que muitas vezes nos distanciamos daquilo a qual foi planejado, aquilo a qual falamos que iríamos de fato fazer. Mas vamos à análise dessa primeira carta que Paulo escreve, que é a primeira carta aos Coríntios, que seria a sua reflexão acerca da caridade. Quando ele diz, e essa carta de fato é belíssima, essa epístola, porque é um poema que virou inclusive música do Legião Urbana, não é? Mas vamos refletir sobre cada parágrafo desta carta, para que a gente possa entender o que de fato Paulo falava acerca da caridade. Quando ele diz, e ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Algumas traduções trazem que no lugar de caridade trazem amor, mas não tem problema. Por quê? Porque a caridade, o bem que fazemos, vai fazer com que flua o amor em nossos corações. Então, a caridade é o que nós trouxemos aqui para o nosso entendimento. Então, muitas pessoas têm o dom da oratória, sobem no púlpito, falam muito bem, têm conhecimento, mas se ele não tiver aquela ferramenta importante, que é a ferramenta para poder trabalhar a terra no coração das pessoas, que é a palavra, mas é preciso ter a força moral, porque senão não vai atingir o objetivo. Essa é a ferramenta a qual precisamos. Porque senão aquilo que dissemos
vai ser como metal que soa, como um sino que tine. Você vai fazer barulho, mas não vai chegar ao objetivo. Porque para chegar ao objetivo, nós precisamos ter essa força moral. E nós todos somos possuidores de magnetismo. E o fluido magnético é o que vai envolver as pessoas. Nós não dizemos, nossa, aquela pessoa tem um magnetismo, ficamos vidrados quando ela fala. Exatamente isso. Mas o que vai dar qualidade a esse magnetismo é o que cada um é. É o esforço que nós estamos fazendo para nos melhorar. Ninguém é perfeito, nós estamos num planeta de provas e expiações, mas conhece-se o verdadeiro cristão pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Então, nós precisamos ter essa qualidade para poder chegar ao objetivo. Nós precisamos todos ser agricultores e ajudar o mestre ali na terra para que essa semente que ele veio lançar possa, de fato, germinar. Kardec, na sua viagem de 1862, ele nos diz algo bastante importante. Ele diz: ensinai, pois, a caridade e, sobretudo, pregai pelo exemplo. Vejam a importância do exemplo. O exemplo fala mais do que palavras. Nós devemos falar sobre a caridade, mas o exemplo é mais importante. E ele diz que a caridade é a âncora de salvação da sociedade. Só ela pode realizar o reino do bem na terra, que é o reino de Deus. Sem ela, o que quer que façais, só criareis utopias, das quais só vos resultarão decepções. Então, vejam o exemplo que cada um pode dar do bem que se faz. A caridade é que vai modificar tudo. A caridade é o que vai fazer com que o nosso planeta se transforme. Nós estamos passando por um momento de provas, vivemos um mundo de provas e expiações, estamos passando por um momento de regeneração, mas isso só vai acontecer quando cada um entender e colocar em prática aquilo que aprende, os ensinamentos de Jesus. Nós temos que construir esse reino de Deus, mas o reino de Deus, na verdade, é uma construção individual. Ninguém consegue construir o meu reino de Deus a não ser eu mesma. Porque através do bem e da caridade, nós vamos deixar fluir o amor, como nós dissemos. E vamos começar a entender, inclusive, o que é Deus. Porque ainda não sabemos o que é Deus. Nós estamos muito distante, pelo nível evolutivo que nos encontramos, fica muito distante compreender o que é Deus. Embora os espíritos tenham dito que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, mesmo assim é difícil compreender Deus. Mas para eu começar a entender Deus, eu preciso começar a entender o que é amor. Porque Deus é amor. Porque o amor que nós sentimos é um amor egoísta, é um amor vulgar, é um amor fugaz, é um amor individualista, é um amor materialista. O verdadeiro amor deve ser fraternal, deve ser universal. Então, a partir da caridade, nós vamos deixar fluir o amor, vamos entender o que é amor, obviamente, começaremos a entender o que vem a ser Deus. E aí Paulo continua na sua carta. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira a tal a transportar os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Dom da profecia, ser profeta. Na verdade, na época, no Antigo Testamento, se falava de profeta, nada mais é do que médiuns. Mediunidade, o dom da mediunidade. E mediunidade não é privilégio. Mediunidade é uma faculdade humana, natural, porém a qualidade dessa mediunidade vai depender muito também da conquista moral para se tornar um bom instrumento. Assim como a palavra precisa dessa qualidade moral para ter o magnetismo e envolver as pessoas, o médium precisa também ter uma qualidade moral, para ele também ser um bom instrumento, para ele poder servir aos espíritos superiores, através dele trazer os aconselhamentos, as informações que nos é tão importante, mas também ter a condição de ajudar aqueles nossos irmãozinhos ignorantes, que às vezes não sabem a sua real condição, para que possam vir e ser orientados através desses médios. Então, a mediunidade, ela tem que ser com responsabilidade frente à vida. O médium, ele tem que se transformar, ele tem que conquistar virtudes, ele tem que mudar a sua conduta, e ele tem que conquistar a humildade.
Não pode haver idolatria de médiuns, não deve haver idolatria de palestrante, não deve haver idolatria de escritor. Todos estamos no mesmo nível. Estamos conquistando o nosso reino de Deus. Nós estamos em busca da plenitude da iluminação. Todos nós estamos trabalhando na seara do Cristo. Então, não deve haver idólatras, né? Idolatrar nem médium, nem palestrante, nem nada. Nós temos que ali, cada um aprender através do trabalho que realiza. E ele ainda diz, né? Se eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. O conhecimento, de fato, é muito importante. O conhecimento, ele deve ser a nossa ferramenta de educação e transformação. Kardec nos diz que é pela educação, mais do que pela instrução, que a humanidade evoluirá. Então, o conhecimento e a instrução, ela deve ser a ferramenta de transformação. De transformação de quem? Nós, enquanto espíritos. Então, nós precisamos nos transformar, nós precisamos nos modificar, e o conhecimento deve tirar a venda dos nossos olhos e fazer com que cada um, né, caminhe com as suas próprias pernas, conquistando exatamente aquilo que vai fazer com que nós possamos chegar ao nosso destino. E ele diz também, mesmo que eu tenha toda a fé de maneira a transportar os montes, que montes seriam esses? Seriam aqueles obstáculos que impedem o nosso crescimento. Então, eu preciso ter a fé, mas a fé raciocinada, porque a fé não é sinônimo de caridade. Como dizia o apóstolo Tiago, a fé sem obra é morta. Então, a fé deve ser apenas o combustível para que cada um possa fazer a caridade. Portanto, não adianta eu ter mediunidade, não adianta eu ter todo o conhecimento, e não adianta eu ter toda a fé. Se eu não tiver o comportamento do bem e da caridade, isso de nada adiantaria. E ele ainda diz, e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Será que Paulo não entra em contradição quando ele diz, e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, isso não seria caridade? Depende. A verdadeira caridade, ela deve ter envolvimento emocional, porque a caridade material, de fato, ela é importante, mas depende da intenção. O que está por trás de tudo aquilo? Deve ser uma doação desinteressada, deve ser uma doação com o objetivo de aliviar a dor alheia, o sofrimento que o outro está sentindo. Essa é a verdadeira caridade, quando se envolve sentimento. A diferença entre caridade e filantropia, porque a filantropia é justamente quando não se tem esse envolvimento de sentimentos, ao contrário da caridade. Joana de Ângeles, ela nos diz assim, que a caridade requer como requisito imprescindível a fé. A filantropia, apesar de valiosa ajuda que realiza, independe da fé e não se caracteriza necessariamente pelo sentimento cristão, ou seja, eu preciso ter a fé, mas eu também preciso ter o sentimento, eu preciso ter empatia, eu preciso ter compaixão, eu preciso querer de fato aliviar a dor do outro, porque nós vimos que a fé sem obra é morta. Então, a verdadeira caridade é aquela que o coração está em ação, é quando nós nos sensibilizamos com a dor do outro, porque senão não é a verdadeira caridade. E quando ele diz, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, muitas pessoas acham que para poder mostrar a sua fé, é preciso se autoflagelar, é preciso fazer penitência. São aquelas pessoas que sobem ali, às vezes, degraus de escadarias de igreja de joelho, aquelas que andam quilômetros fazendo bolhas no pé, é aquelas que ficam 30 dias a pão e água, é aquelas que na quaresma ficam sem comer carne. Será que é isso que Deus espera de nós de verdade? Ou será que o sacrifício mais agradável a Deus é o perdão? Ou será que o que Deus quer mesmo é que nós possamos ajudar o nosso próximo? Será que o que Deus não quer mesmo é que nós possamos sufocar as nossas más inclinações?
Então, não adianta. Eu posso entregar tudo às pessoas, mas se eu não tiver envolvimento, se eu não tiver sentimento, nada seria. E também não temos que ficar fazendo penitência, porque o que Deus espera que nós façamos é que tenhamos atitude do bem para ajudar os nossos irmãos. Ele espera que nós possamos sufocar as nossas más inclinações. Ele espera que nós possamos perdoar aqueles que de fato nos ofenderam. Essa é a verdadeira caridade, porque o perdão também é um ato de amor, perdão também é um ato de caridade. E ele fala na carta: a caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece. A verdadeira caridade, ela deve trazer o quê? Resignação, que é justamente a paciência que Paulo cita, né? A caridade é paciente, ou seja, deve ser o entendimento das nossas dificuldades, das dificuldades da vida, e aprender que com esses obstáculos que nós devemos vencer. Isso tudo objetivando o quê? O nosso progresso espiritual. Então, é ter paciência, é ter resignação. Mas a nossa resignação, ela tem que ser uma resignação ativa, e não uma resignação passiva. Não é cruzar os braços diante do quadro que se apresenta. Eu tenho que utilizar do que Deus me deu, que é a inteligência, para que eu possa resolver esses problemas. E não simplesmente me achar merecedor daquilo pelo qual estou passando. E ele fala que a caridade também é benigna. Benigna é bondade, bondade sempre. Por quê? Porque a vingança e o ódio, eles corroem o sentimento e escurecem os sentidos racionais. Ou seja, é importante o quê? O perdão, porque o perdão enobrece a nossa alma. Quando nós carregamos em nós esses sentimentos contrários ao amor, como queremos nos vingar, sentimos ódio de alguém, isso faz mal a quem? A quem sente. E muitas vezes esses sentimentos que nós trazemos conosco por muito tempo vai nos desequilibrar a ponto de doenças se instalarem. Eu posso ter uma úlcera se eu sentir ódio de alguém. Eu posso ter algum outro tipo de problema, de doença. Por quê? Porque chamamos de doenças psicossomáticas, ou seja, psique, mente, somático, corpo. E nós sabemos que o contrário, os sentimentos de amor, né, os sentimentos de fé, ter esperança, isso tudo vai ativar o nosso sistema imunológico e vai nos trazer saúde. Estimula o nosso sistema imunológico. Então, não podemos trazer conosco esses sentimentos. Tem até uma historinha que eu lembrei agora, uma historinha parece bobinha, mas é bem interessante. É de uma garotinha que brigou com a amiguinha na escola e chegou em casa e disse para a mãe: "Mamãe, fulana de tal fez isso, eu não perdoo." A mãe dela: "Filha, você tem que perdoar." Ela disse: "Não, eu não perdoo, não perdoo." Ela falou: "Tudo bem, então. Eu vou te dar uma batatinha, você coloca a batatinha dentro da bolsa e carrega essa batatinha com você. Quando você conseguir perdoar a sua amiga, você tira a batatinha de dentro da bolsa. Tudo bem?" "Tudo bem, mamãe." E ela botou a batatinha dentro da bolsa e começou a andar para todo lado com essa batatinha, só que ficou muito tempo e ela não conseguia perdoar, a batatinha começou a apodrecer, começou a ficar mal cheirosa, e ela chegou em casa para a mãe e disse: "Mamãe, não posso mais ficar com essa batatinha na bolsa, eu preciso tirar porque ela está com um cheiro muito ruim." E a mãe dela falou: "É exatamente assim que ficamos quando trazemos esse sentimento dentro de nós. Só faz mal a quem sente." Então, lembre da batatinha. Vamos buscar perdoar, porque muitas vezes queremos o perdão. Nós também temos que aprender a perdoar os nossos irmãos. E Paulo diz que não podemos ser levianos, né? Ser levianos, na verdade, quando agimos impulsivamente, traz consequências inesperadas. Nós precisamos pensar antes de agir, ter o cuidado com a palavra falada e palavra escrita. O que nós vemos hoje na internet é um absurdo. As pessoas estando atrás do computador acham que podem dizer tudo, magoam, ofendem as pessoas. Nós temos que lembrar: o que eu não quero para mim, eu não devo fazer ao outro. Então, isso é leviandade. Nós não podemos agir dessa forma. Temos que tomar cuidado com aquilo que dizemos, para não magoar, para não ferir o nosso irmão. Se nós não queremos ser feridos, obviamente nós não devemos ferir. Então, não podemos ser levianos. E ele diz que também não podemos nos ensoberbecer. Desculpe.
Ensoberbecer. Ensoberbecer é aquela pessoa vaidosa, aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa que impede, na verdade, que o orgulho impede dela poder se ver, poder se enxergar, ver nela as mazelas que carrega, ou seja, nós não conseguimos ver em nós aquilo que nós trazemos de ruim. Por quê? Porque nós somos tão vaidosos e tão orgulhosos que só vemos os defeitos alheios. E para olhar para nós mesmos, nós precisamos ter coragem, porque vamos ver em nós aquilo que não gostamos. Então, o que não nos permite ver os nossos erros? Exatamente o orgulho. Então, nós temos que anular esse orgulho através da conquista da humildade. Somente a humildade é que pode, de fato, anular o orgulho que trazemos. Então, nós precisamos, de fato, ter resignação, ter a paciência, nós precisamos ter bondade, não podemos ser levianos e também não podemos ser vaidosos, ensoberbecer, como diz Paulo de Tarso, nós precisamos ter o bem nas nossas atitudes. E ele diz, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ser indecente, como diz, né, Paulo, não se porta com indecência. Ser indecente, obviamente, é falta de caridade. Nós precisamos ter dignidade, nós precisamos ter moral, nós precisamos ter ética, nós precisamos viver de forma fraternal. Foi o que Jesus veio nos ensinar. Chico diz que a religião do futuro vai ser a fraternidade. Não vai haver espiritismo, não vai haver catolicismo, vai haver a fraternidade. Nós todos vamos viver em irmandade, respeitando um ao outro, fazendo de fato ao outro aquilo que gostaríamos que nos fossem feito. Então, nós precisamos aprender, começar a aprender a viver em fraternidade. Ninguém pode ter paz vendo o sofrimento alheio e querendo levar vantagem. O que é querer levar vantagem? Levar vantagem é nada mais, nada menos do que corrupção. E quando se fala em corrupção, já lembramos, nossa, os políticos são corruptos. Não, não são só os políticos. Muitos de nós têm atitudes corruptas. Querem ver um exemplo de corrupção? Aquela pessoa que estaciona num local que não se pode estacionar. Por quê? Porque ela está querendo levar vantagem. E levar vantagem é corrupção. É aquela pessoa que estaciona, por exemplo, num lugar de idoso, porque vai ficar só 5 minutinhos na loja, então ela pode estacionar ali. Ou então aquela pessoa que fura a fila, vê aquela fila enorme e resolve furar a fila. Esse está agindo como um corrupto. Aquela pessoa que joga lixo onde não pode, joga lixo no terreno, ou joga lixo perto de onde tem uma nascente de água, que ela quer se livrar do lixo, então ela não está nem aí. Ela está pensando nela, ela está querendo levar vantagem. Ou aquela pessoa que recebe um troco a mais e não vai lá e fala, olha, recebi um troco a mais. Aquelas pessoas que fazem aquelas gambiarras de força, de telefone, sei lá, esse tipo de coisa, isso tudo é corrupção. Então, não são só os políticos, não. Muitos de nós têm atitudes corruptas, e é isso, porque os políticos é apenas o reflexo da sociedade, e nós temos que anular tudo isso em nós, não é? E ele diz também que não busca os seus interesses. Buscar os seus interesses, ou os nossos interesses somente, isso são pessoas individualistas, são pessoas egoístas, materialistas, imediatistas. Quando nós pensamos muito nas questões materiais, nós esquecemos das questões espirituais. Então, nós precisamos, de fato, começar a pensar no próximo. Nós não podemos pensar só nos nossos interesses, somente em nós. É mais ou menos aquela pessoa que diz assim, farinha é pouca, meu pirão primeiro. Isso daí nos distancia do quê? Exatamente da caridade. É o contrário da caridade. Então, nós precisamos ficar atentos com as nossas atitudes. Como eu falei, o orgulho não nos permite ver de fato quem somos. E ele diz que também não podemos nos irritar, porque irritar-se é a melhor forma de perder a razão. Mas precisamos ficar atento quanto a isso. Muitas vezes nós nos precipitamos, às vezes é um impulso que nós tomamos e vamos nos arrepender depois. Ou seja, nós precisamos ter paciência e precisamos ter a sensatez. Isso deve ser, de fato, aquilo que vai nos nortear, porque isso, de fato, é caridade. E quando ele diz, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo tem a sua hora.
Saber esperar também é próprio da caridade, e é próprio da paciência. Lembrando que paciência é conquista, ninguém nasce com ela. Ninguém nasce com ela. Quando a pessoa diz, perdi a paciência, eu digo, não, ninguém perde a paciência, ninguém perde aquilo que não tem. Quando nós conquistarmos a paciência, nós não vamos perdê-la. Então, ou seja, certos desejos que muitas vezes nós queremos, em vez de nos ajudar, vai nos atrapalhar. Então, é saber esperar. Se caso não vier, é porque não era para ser mesmo. Nós temos que esperar a hora de Deus, né? Então, se não chegar, é porque aquilo, de fato, em vez de nos ajudar, iria acabar nos atrapalhando. Então, é esperar o momento certo. Buscar na sabedoria cristã, nos ensinamentos de Jesus, na verdade que Jesus trouxe, porque Jesus trouxe a verdade do Pai. Como eu disse, ela é imutável, ela é eterna e ela é perfeita. Então, é buscar nesses ensinamentos o esclarecimento para as nossas dúvidas. Todos nós possuímos dúvidas. Então, em busca disso, nós vamos tirando, né, essas nossas dúvidas através do conhecimento. Nós vamos nos equilibrando emocionalmente. Isso vai proporcionar ali paz, harmonia. Além de tudo, nós vamos ter a fé, que é importante, porque é a fé raciocinada, é a fé da compreensão. E isso vai dar o quê? Vai nos dar esperança. Jesus disse, buscais a verdade vos libertará. Ela vai nos libertar do quê? Da nossa ignorância, porque somos espíritos ignorantes. E também vai nos ajudar a libertar de nós mesmos. Mas não basta só saber, é preciso saber o que fazer com aquilo que se sabe. E isso é sabedoria. É buscar o conhecimento, mas vivenciar esses ensinamentos, esses conhecimentos, buscando a verdade do Pai, a verdade que Jesus nos trouxe. E quando Paulo diz, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, mas a maior destas é a caridade. Fé, esperança e caridade. Somente a caridade vai, de fato, nos aproximar de Deus. Porque esse encontro com Deus, ou seja, o encontro com o self divino, é a busca da iluminação, é a busca da vivência cristã, é a busca da construção do reino de Deus. Como eu disse, o reino de Deus é uma conquista individual. Ninguém consegue me passar virtudes e ninguém consegue tirar de mim as mazelas. Então, sou eu que tenho que conquistar. Então, esse reino de Deus sou eu que tenho que conquistar. É cada um de nós que tem que conquistar. E a fé, ela tem que ser alimentada e tem que ser o desejo para se buscar a caridade. Porque, como nós dissemos, a fé sem obra é morta. Então, é buscar alimentar através da fé o bem que devemos fazer, a caridade, e ter a fé raciocinada. Buscar fazer o bem ao próximo. Allan Kardec, ele fala no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, versículo item, que todos os deveres do homem se encontram resumidos na máxima, fora da caridade não há salvação. É a base dos ensinamentos de Jesus, porque caridade é amor, e a base dos ensinamentos de Jesus é amor, é fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fossem feito. Tá certo que tem algumas religiões que acham que o essencial é você ter, a sua salvação está na fé, alguns acham que a salvação está em você frequentar a igreja, alguns acham que a salvação está em você dar o dízimo. O Chico disse que se o Espiritismo dissesse outra coisa que não fosse a importância da caridade, ele teria sido o primeiro a saltar desse barco. E lembrando que Jesus ele não veio fundar religião, ele não veio trazer uma religião nova. A base dos ensinamentos de Jesus é o amor. E o cristianismo não é religião, é modo de vida. Então, todo aquele que vem vivenciar os ensinamentos de Jesus, a verdade que ele traz, que é a personificação, né, dos ensinamentos do Pai, das leis divinas, então, todo aquele que vivenciar o amor, de alguma forma, vai estar sendo um cristão, independente da religião que tenha. Porque tudo aquilo que Jesus nos trouxe se resume na lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, veja, ele condiciona, né, amar ao próximo como amar a Deus. Mas como é que eu posso amar a Deus que eu não conheço, né, e não amar o próximo que eu conheço? Então, eu preciso desenvolver esse sentimento. O amor eu preciso desenvolver para que eu possa também amar a Deus, porque Deus é amor. Então, eu só vou chegar a Deus quando, de fato, eu desenvolver esse sentimento em nós.
Nós precisamos desenvolver esses sentimentos de compaixão, de piedade, de empatia, de misericórdia. Nós temos que, ali, muitos de nós ainda têm um coração endurecido. Eu tenho uma amiga que diz que as pessoas que não se preocupam com o próximo, que não ajudam o próximo, têm um coração peludo. Então, o coração endurecido é quando a gente não consegue se sensibilizar com a dor alheia. Quando você encontra numa noite fria, chuvosa, uma pessoa dormindo num banco de jardim, você não sensibiliza. Quando você vê uma criança ali na rua, quando ela poderia estar na escola, quando ela poderia estar brincando com amiguinhos, trabalhando para poder ajudar no sustento do lar, ajudar a família. Então, quando nós não nos sensibilizamos com isso, é porque nós temos o nosso coração endurecido. Nós precisamos enxergar com a alma, é isso que nós precisamos. Nós vivemos um momento tão delicado, um momento de pandemia, quando as aflições estão aumentando. A Organização Mundial da Saúde diz que a depressão é a causa maior do suicídio, que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida, mas que a partir de 2020 seria a cada 20 segundos. Isso antes da pandemia. Imagina quantas pessoas estão desenvolvendo algum tipo de psicopatologia, né, depressão, a síndrome do pânico, ansiedade, e muitas pensando, inclusive, em autoextermínio, no suicídio. E como nós podemos ajudar? Nós podemos ajudar conversando, nos importando, mostrando o quanto aquelas pessoas são importantes para nós, nos envolvendo com a dor alheia, para que a gente possa auxiliar. Às vezes a pessoa só quer falar, e nós só temos que ouvir essa pessoa. É o trabalho que o CVV faz, porque quando você coloca para fora aquilo que você está sentindo, você diminui, né? Você se sente mais aliviado. E muitas pessoas podem mover esse pensamento suicida na cabeça se tiver pessoas ali dispostas a ajudar, dispostas a ouvir. Então, ouvir o outro também é uma caridade. Chico Xavier dizia que quando ele ficava pensando na sua própria dor, que era difícil, né, porque ele se preocupava tanto com as outras pessoas, mas quando ele se envolvia com os seus problemas, o Emmanuel mandava ele estar com aquelas pessoas que sofriam. E ele dizia, o que é a minha dor perto da dor do meu irmão? Então, a caridade, a verdadeira caridade, é comportamento, é sentimento. Existe a caridade material e a caridade espiritual. A caridade material, o próprio nome está dizendo, é quando você dá alguma coisa material a alguém. E tem muita gente nesse momento que está passando fome. Tem muita gente que precisa de ajuda e nós devemos ajudar sim. Mas também tem a caridade moral, que é a caridade de você não julgar, de você saber ouvir o outro, de você perdoar, de você ter paciência, saber confortar um irmão quando ele está necessitado, não ter preconceito. Imagina que em pleno século XXI ainda existem pessoas sendo julgadas pela cor da pele. É um absurdo isso. As pessoas terem que sair à rua levantando uma bandeira de igualdade. Quando Martin Luther King disse que tinha um sonho de ver todos vivendo de forma fraternal. Então, nós não podemos ter preconceito, nós temos que trabalhar esses sentimentos em nós. Mas toda a caridade, ela tem que começar dentro de casa. Não adianta eu fazer bonito lá fora, querer mostrar para as pessoas o quanto que eu sou boa, mas dentro da minha casa eu sou uma pessoa totalmente diferente. Então, eu tenho que ser verdadeira, dentro de casa e também fora de casa. E há grandes missionários, né, que nos dão exemplo o tempo todo acerca da caridade. Nós tivemos um Mahatma Gandhi, que se deu em holocausto quando a Índia estava sob o jugo lá dos ingleses, né? Ele que não levantou arma nenhuma, ele apenas através da palavra, da paciência, ele conseguiu a liberdade da Índia. Quando nós vemos uma irmã Dulce, aquela mulherzinha tão frágil, que fez tanto pelo povo ali de Salvador e da Bahia, que é a nossa primeira santa, não é? Que é a Santa Irmã Dulce, que os católicos agora a chamam assim, mas ela, de fato, é um exemplo de caridade. O que ela se deu àquelas pessoas carentes, necessitadas e doentes, que trabalho maravilhoso, reconhecida no mundo inteiro. Nós vemos, por exemplo, o Francisco de Assis, que renunciou ao luxo, ao nome da sua família, para ser um exemplo de humildade.
Nós vemos uma Madre Teresa de Calcutá, que quando ela foi perguntada por um homem se ela daria banho num leproso por $1 milhão, ela disse não, não daria por $1 milhão, eu só daria por amor, porque o importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá. Outros exemplos de caridade, o Chico, Divaldo, Bezerra, mas muitos anônimos, muitos que nós não conhecemos, mas que está sempre ajudando os verdadeiros, a verdadeira caridade, aqueles que não precisam de holofotes para mostrar que de fato estão se sensibilizando com a dor alheia. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no capítulo Sede Perfeito, ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral ou pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. De fato, nós precisamos nos esforçar para domar as nossas más inclinações. Nós precisamos nos esforçar por essa transformação moral que cada um de nós deve fazer. E a humildade de reconhecer que as nossas fragilidades, porque somos frágeis muitas vezes, nós temos as nossas fraquezas. Nós vivemos um mundo de provas e expiações. Nós estamos numa escola, estamos aqui para aprender, mas temos que nos esforçar para nos melhorar, buscando sempre a prática do bem, ou seja, buscando fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fossem feitos. Portanto, meus irmãos, a visão de Paulo de Tarso sobre a caridade. Caridade é comportamento, é atitude, é empatia, é se colocar, é colocar o próprio coração na miséria alheia. Que cada um de nós, que possamos transformar, né, a humanidade a partir de nós, que sejamos aquele agricultor como Paulo de Tarso, a trabalhar a terra dos nossos corações, que possamos fazer com que aquela semente possa, de fato, se transformar, germinar, se tornar flores e frutos. Que cada um de nós possa fazer a sua parte. Não esqueçamos, somos todos trabalhadores da última hora. Então, vamos trabalhar com Cristo e vamos trabalhar pelo Cristo, através do bem que cada um de nós pode fazer. Eu agradeço imensamente aí a todos que estiveram nos ouvindo nessa noite e eu rogo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que nos ampare a todos, nos dê força para que possamos enfrentar qualquer obstáculo na nossa vida. Que assim seja. Obrigada, Sandra, pela palestra. As pessoas gostaram muito, vi vários comentários aqui agradecendo. Linda palestra, obrigada pelas palavras. Então, a gente só tem a agradecer a você por essa palestra de hoje, foi realmente muito bonita. E que Jesus abençoe a todos nós com uma semana de muita paz, de muita luz e de muito amor. Obrigada, Sandra. Eu agradeço. Com Deus. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau.